Nós estamos na quarta vez que olhamos de maneira rápida para a vida de Davi, em oito passos apenas. E chegamos num texto em que eu já preguei há um tempo atrás, mas que não pode ser deixado de fora quando nós olhamos para a vida de Davi, porque é o texto, talvez, a história mais famosa do rei Davi, e contém algo fundamental para nós hoje, e é totalmente cheia do Evangelho para nós. Até em 1 Samuel 17, a partir do verso 32, eu nem devo ler tudo, vai até os 50, e é uma história já muito conhecida. A Bíblia diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás do urso e do leão, e o feria, e livrava da sua boca a ovelha. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Essa é uma história, não é incrível, né? Tomando um leão que tomou uma ovelha. Assim feria o teu servo o leão e também o urso. Assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada de Saul sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado uma armadura assim, não é? Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo, não é? A armadura real, tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era muito moço, ruivo, como nós vimos hoje de manhã, né? E de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cachorro, algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com Golias. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada em suas mãos. Pai, nós queremos, Senhor Deus, ser pastoreados, Senhor Deus, por Ti, pelo pastor das nossas almas, ó Deus, nos levando ao Evangelho, Senhor Pai, transformador, através da Sua palavra. Nós sabemos que a palavra em si, Senhor Pai, não tem nenhum poder, Senhor Pai, nela mesma, a não ser pela atuação do Teu Espírito. Não depende da habilidade de quem fala, Senhor Pai, nem das capacidades de quem ouve. Ó Deus, é necessário uma obra
soberana, Senhor Pai, do Teu Espírito em nós, ó Deus, que começou essa boa obra, se nós estamos realmente em Ti, e que continua, Senhor Pai, através de nos trazer de novo e de novo para o Evangelho, ó Deus, confrontando todas as coisas em nós que não se parecem com o Teu Filho. E, Senhor Pai, cativando os nossos corações a ver a beleza de Cristo e ao ansiarmos, Senhor Pai, pela transformação que só o Teu Espírito pode fazer, aplicando em nós, Senhor Pai, todas as bênçãos espirituais, Senhor Pai, todo o dom, Senhor Deus, comprado na cruz de maneira especial para o Teu povo eleito, para que eles, Senhor Pai, finalmente cheguem ao propósito da eleição, Senhor Pai, que é a nossa predestinação para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Que nessa noite, Senhor Pai, passos importantes sejam dados, Senhor Pai, na ação do Teu Espírito, e nossas vidas, Senhor Pai, sejam marcadas, nossas mentes, nossos corações, ó Deus, com esta verdade, para que possamos usá-la todo o tempo em nossas vidas, confrontando a nós mesmos e ao mesmo tempo abraçando as promessas que fluem, Senhor Pai, do Evangelho para nós, para vivermos em novidade de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. De todos os episódios da vida de Davi, e tem tantos que todos conhecem, e de tantos salmos tão famosos, este é o mais famoso. Todas as pessoas conhecem essa história de Davi. Também é o mais dramático, não é? E o mais contado para as crianças, desde que somos pequenos, e provavelmente aquele que trata da questão mais fundamental de todas. Ou seja, todo esse aspecto dramático, todas essas coisas podem cobrir aquilo que é fundamental e de máximo importante do que realmente se trata, que é uma coisa fundamental em nossas vidas, pelas quais nós vivemos para a glória de Deus ou não. Então, o episódio mais famoso da vida de Davi trata de uma questão fundamental, que é como você lida com o medo. Como você lida com o medo define totalmente se uma obra foi feita em seu coração e se essa obra está sendo conduzida no seu coração soberanamente pelo Espírito. A Bíblia, por exemplo, diz que os homens, com medo da morte, se tornaram escravos de Satanás, das suas mentiras, dos seus enganos, do seu torpor na mente. E como você lida com o medo? Como você tem coragem para enfrentar a vida, cada coisa que vai surgindo na vida e, por fim, o fim da vida. Então, a maneira comum como esse texto é lido para responder a essa pergunta é totalmente errado, não é? É totalmente falso, é totalmente distante do Evangelho. Normalmente as pessoas colocam assim: Golias são os nossos medos, e você deve olhar para os seus medos, que são os Golias, né, na sua vida. Eles são o quê? Intimidantes, como Golias era intimidante, mas Davi é o teu exemplo inspirador. Isso é tão terrível, ao mesmo tempo começa a ser ensinado às crianças na igreja, não é? Quando nós somos muito pequenos. E Davi então é o seu exemplo inspirador para mostrar como lidar com esses medos, representado por Golias, que é ir direto a eles, banir os medos, enfrentar os seus próprios medos, e quanto maiores eles forem, mais gigantescos, como Golias era, quanto mais difíceis, eles ainda assim cairão. E isso aí é pura psicologia barata e autoajuda, e moralismo. Mas infelizmente é como essa história quase sempre é vista. Então há medos que seu casamento desmorone, que a saúde vá, que a vida financeira vá. Então são os Golias da vida. Isso é que você aprende sobre como você lida com seus medos nessa história de Davi e um monte de outras histórias da Bíblia, não é? E a gente está aqui hoje para dizer que é um entendimento mais superficial e falso que nós podíamos ter de qualquer texto bíblico, desse texto que trata de algo tão importante, como lidar
com medos que vão determinar totalmente se há uma obra soberana em nossas vidas e se essa obra realmente está operando em nós. E é totalmente enganoso e totalmente contrário ao Evangelho, tudo isso. Por isso que a gente pode ouvir muita coisa que nos distancia do Evangelho sendo pregada, como se o Evangelho fosse, né? E aqui tem muito mais para responder a essa questão tão fundamental realmente para nós. E a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que isso está nos dizendo? O que essa história nos conta? Porque ela está na Bíblia, não é? E eu acho que nós podemos hoje trabalhar com duas respostas, né, para resumirmos e ficarmos dentro do nosso tempo. Vai nos mostrar os problemas da falsa coragem, mas também vai nos mostrar o caminho para a verdadeira coragem. Estranhamente, apesar de todos os enganos, o texto realmente fala sobre coragem, mas de uma maneira totalmente contra-intuitiva ou contrário àquilo que nós pensaríamos por nós mesmos, e nos leva a algo profundo sobre o que o Evangelho é e sobre o que nós somos e como realmente lidamos com o medo nas nossas vidas. Então, o primeiro problema aqui é sobre a coragem falsificada, uma falsa coragem. Mas nesse mundo, com tudo que ele é e com toda a decadência contínua dos nossos corpos e com a morte se aproximando à velocidade, né, de 24 horas por dia de nós, é muito fácil nós nos apegarmos a qualquer coisa e a qualquer falsa coragem ou qualquer falsificação, e é por isso que às vezes o moralismo e ensinos totalmente antibíblicos são ensinados a partir da Bíblia. Então você percebe que você tem 50 versículos em 1 Samuel 17, e é toda o resumo dessa história, e a gente viu como a gente demorou para ler, e a gente pode contar a primeira parte que você conhece, que Israel e os filisteus foram continuamente inimigos mortais. Você pode voltar no tempo e encontrar Sansão e os filisteus. E eles eram inimigos assim, seus exércitos estavam quase sempre se encontrando. De novo. E você sabe que os exércitos daquela época eles se alinhavam um de frente para o outro, e a Bíblia diz que eles se alinharam assim, e abaixo havia um vale. Essa parte entre os dois exércitos, durante toda a história em que as guerras eram travadas assim, era chamada sempre de terra de ninguém. A gente tem até essa expressão, terra de ninguém. Era o verdadeiro vale da sombra da morte. Em algum momento os exércitos se encontrariam naquele lugar, e haveria tantas mortes como sempre aconteceu. Então um homem vem dos filisteus, desce para a terra de ninguém, não é? O vale da morte, e ele desafia o exército de Israel. É Golias. Ele diz: escolha um homem, faça-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, nós nos tornaremos vossos súditos, vão pagar imposto, enfim. Mas se eu vencê-lo e matá-lo, vocês se tornarão nossos súditos e nos servirão. E o termo usado para Golias, o termo que é usado aqui, que ele usa no verso 4, é campeão. Um campeão chamado Golias saiu do acampamento dos filisteus e fez o desafio. E um campeão, literalmente, é uma palavra hebraica que significa, literalmente, um homem entre, que traduz-se bem como o campeão. O campeão era alguém que lutava em nome do seu exército. Ele ficava entre o seu exército e o oponente. Isso parece uma boa ideia, não é? Em vez de aqueles milhares de pessoas se matarem, você nos dá o seu melhor e nós damos o nosso melhor, e uma só pessoa vai morrer hoje. E a guerra vai ser decidida por esses representantes. Em vez de todas as pessoas entrarem em combate e tantas pessoas morrerem,
Normalmente a ideia nos parece ótima, né? Um homem vem de um exército, um homem vai de outro exército, e eles são os campeões respectivos dos seus exércitos. E eles vão representar o exército os seus exércitos nessa grande batalha. Eles lutam, e como disse Golias, se seu campeão vencer, nós nos tornamos seus súditos. Se eu matar o campeão de vocês, vocês se tornarão nossos súditos. Então há um sentido em que a vitória ou a derrota do campeão seria transferida para todo mundo que ele estava representando naquela batalha, que era o seu exército. Então eu diria que é mais rentável, não é, do que os milhares de pessoas se matarem. Era uma maneira menos custosa de resolver aquilo. Então Golias sai e ele desafia os israelitas a encontrar o seu campeão. Os filisteus já tinham deles, para que eles tenham uma batalha de campeões. E durante 40 dias, Golias desceu para o vale a terra de ninguém, e fez esse desafio. 40 dias, mais de um mês. Ele ia lá e falava: cadê o campeão de vocês? Escolha o campeão de vocês. Voltava para o acampamento dele, e no outro dia ele ia de novo. Durante 40 dias, aqueles dois exércitos ali, o vale no meio deles, que era onde aconteceria a grande batalha de todos os soldados, arqueiros, cavaleiros, ou então 2 homens apenas. Mas ninguém em 40 dias se prontificou. Uma situação constrangedora para o exército de Israel. Ninguém se prontificou, ou ninguém foi colocado como campeão de Israel para enfrentar aquela luta. Todos estavam tomados, o texto diz, por um medo constrangedor para o exército. Então, de fato, é dito para nós no versículo 11: ouvindo as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram consternados e aterrorizados. Ou seja, nós não temos ninguém para mandar, porque quem nós mandarmos vai ser esmagado. Por quê? Por causa de quem esse cara era, por causa do que se podia ver naquele homem. O texto nos diz que, em primeiro lugar, ele tinha muitos côvados, palmos de altura, como a Bíblia costuma dizer. Aqui a gente vai de novo seguir Robert Alter, que é um judeu especialista em hebraico, maior do mundo no texto antigo, e ele diz que Golias tinha mais de 2 metros de altura, 2,5 metros. E ele também tinha, não só isso, né, porque a Bíblia ela tece detalhes. Ele disse que ele tinha um hardware, a gente poderia dizer assim, militar mais avançado da sua época. Hoje nós pensamos nos mísseis, enfim, no arsenal que nós temos, mas aqui nós estamos com a pessoa com o hardware de guerra mais avançado que existe. Então você pode dizer que ele, incrivelmente, Golias, ele está usando alta tecnologia, como a gente usa hoje. Então, Golias estava no topo da alta tecnologia daqueles dias. O texto diz que ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma armadura de escamas de bronze, pesando 5.000 ciclos, que são 57 quilos. Você já tentou levantar 57 quilos? Então, essa roupa, essa armadura com escamas, pesava 57 quilos. Só esse hardware tecnológico avançado de guerra. Então ele tinha 57 quilos de armadura de bronze. E o bronze, trabalhar com bronze era alta tecnologia, transformada nessa arma letal de guerra. E a Bíblia diz mais: em suas pernas ele usava grevas de bronze, e um dardo de bronze estava pendurado em suas costas.
A haste da sua lança era como a vara de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Ou seja, a ponta pesava 9 quilos, não é, da sua lança. Então você vê esses 57 quilos em sua roupa, só a ponta da lança, 9 quilos. O cara era imenso, mas não era só grande, ele tinha esse hardware de alta tecnologia militar para aqueles dias. E Robert Alter aponta que muito raramente, e é verdade, se você está acostumado com a literatura hebraica, né, com Gênesis até o fim do Velho Testamento, muito raramente na narrativa hebraica você tem longas listas detalhadas do que alguém está vestindo ou usando. Não é? Isso praticamente não acontece nunca. E ele diz que o propósito temático dessa atenção excepcional que a Bíblia dá, não é, aos detalhes tanto físicos quanto tecnológicos da armadura de Golias são óbvios para nós, né? Golias entra em ação como homem de ferro e bronze. Ele era uma encarnação, eu diria, do Tony Stark, não é? Do Homem de Ferro, que você vê alta tecnologia, o Homem de Ferro, né? Aquela armadura dele ali, aquela roupa do Tony Stark, faz tudo. Ele é um super-herói não por causa da força dele, mas por causa da sua alta tecnologia. Então a gente poderia dizer que Golias era esse cara, assim, não é? Era o Homem de Ferro de hoje. É um gigantesco monumento a uma concepção grandiosa, né, obtusamente mecânica do que constitui o poder, né, a mistura da força humana com alta tecnologia. E agora ele mostra um dos erros mais comuns que as pessoas costumam cometer ao ler. Eu disse que muitas vezes Golias representa os seus medos, né? É assim que se lê, né, a história, e é assim que é colocada para as pessoas. E Davi representa o quê? Uma espécie de alguém inspirador para nós, de como você deve lidar com medos, mesmo grandes e poderosos assim. Então, como quase sempre é usado, o Velho Testamento é usado meramente como um livro de histórias morais, para você seguir o exemplo que está sendo colocado e repetir o mesmo, né? Quem sabe cercar as muralhas de determinado problema em determinada área na sua vida, como Josué fez. Ou seja, alguém é um exemplo para você se seguir, para conquistar algo. E a Bíblia não passa de um monte de historinhas inspiradoras, sem nenhuma relação com o propósito de Deus, com o plano de Deus. Então Alter diz que não, Golias e Davi são abordagens diferentes, diria opostas, de heroísmo. Os dois são abordagens de coragem, e suas abordagens alternativas de como nós devemos lidar com o medo, que é onipresente na vida, no mundo caído. Ou seja, são abordagens para a verdadeira coragem. Golias é uma espécie de abordagem aos medos, e Davi é outra espécie de abordagem aos medos. Cada um deles é um modelo de como lidar com o medo e ter coragem, e o modelo de Golias é o que aparece primeiro para nós aqui. Como Golias lida com o medo? Você vai ver que todas as ideias que nós temos hoje para lidar com as coisas, como vimos hoje pela manhã, olhando outra área fundamental do nosso coração, é tão velha quanto o homem, não é? Então você pode dizer como Golias lida com os medos. Você pode ver nas palavras do verso 42, ele olhou para Davi e viu que ele era pouco mais que um menino e o desprezou. Foi o sentimento que ele teve ao olhar para Davi. Ele estava pensando, eu sou grande e você é pequeno. Sabe, ele analisou o seu oponente. E ele chegou, eu sou grande e você é pequeno. Eu estou com alta tecnologia e você não
não pôde lidar nem com a tecnologia da armadura de Saul. Você botou a armadura de Saul e não conseguia andar. Você não tem tecnologia. Eu, além de ser forte, você fraco, eu tenho alta tecnologia e você tem baixa tecnologia. Você está com um cajado, está com um alforge. É incomparável. Você não conseguiu usar nem a tecnologia de Saul, que era muito melhor do que a sua, apesar de ser inferior à minha. Então você não poderia nem mesmo usar uma armadura. Você não consegue suportar o peso de uma, que dirá a minha, que tem 57 quilos. Nem mesmo aquela armadura de Saul você pôde. Então vem aqui, Golias falou, e eu vou dar a sua carne aos pássaros, aos abutres e aos animais selvagens. Então, como Golias lida com os medos? Ele constrói sua autoestima. E como ele constrói sua autoestima? Eu sou grande, você é pequeno. Sou inteligente e você não é inteligente como eu. Eu sou experiente e você não é. É como todo mundo manda nós construirmos nossa autoestima. Ele constrói sua autoestima concentrando-se em seus bens, concentrando naquilo que ele acha nele que é vantajoso, que é valioso, sua força, sua inteligência, sua armadura. É da onde ele está tirando coragem para enfrentar todas as coisas. É olhando para si mesmo e vendo o que há de bom. E ele então dá um segundo passo, que também é muito, muito contemporâneo, não é? Primeiro ele constrói sua autoestima e depois ele visualiza o sucesso. Ele nem consegue, nem passa pela cabeça de Golias ser derrotado naquele dia. Ele baniu da mente dele toda a ideia de ser derrotado. Ele visualiza o sucesso. Eu vou te dar aos pássaros, aos animais selvagens. Confiante. Você vê que ele baniu todos os medos através de construir sua autoestima, através de comparar, eu sou forte, você é fraco, eu sou experiente, você não é, e isso foi deixando ele mais corajoso. Eu tenho alta tecnologia, você não tem. E aí ele visualizou qual o resultado disso. O resultado disso é um massacre. Assim ele estava banindo todos os medos dele. Você percebe isso? Ele reforça a sua autoestima focando em seus bens, ou em suas coisas boas, ou naquilo de bom que ele achava nele, e banindo o medo. É assim que ele construía a autoestima dele. Como é tão comum. Então ele não era capaz de visualizar a sua derrota, só a vitória. E ele começou a visualizar apenas o sucesso. E então os seus medos desapareceram. Ele ficou extremamente confiante. Você vê que funcionou essa abordagem psicológica para como ele estava se sentindo. E é assim que Golias ganhava coragem, aumentava a sua autoestima. E é assim que ele lidava com os seus medos. Por isso que ele estava confiante. Ele constrói sua própria autoestima até que simplesmente essa autoestima esteja num patamar que possa banir todos os seus medos, se encher de autoconfiança para enfrentar as coisas. E é assim que ele faz. Essa é a abordagem de Golias para a coragem. Ela não parece com algo? A questão é, isso é apenas algo dos tempos antigos? É óbvio que não, é o que a gente ouve o tempo todo, infelizmente, no mundo, no humanismo secular e na igreja. Essa sempre foi a maneira do mundo fazer isso. Construir a autoestima dessa forma foi o que o mundo sempre fez. Muitas pessoas acham que as novas teorias têm alguma coisa de nova, mas não tem nada de nova. São velhas. Sempre foi a maneira do mundo. O mundo sempre diz que você lida com seus medos banindo os medos. E como é que você vai banir os medos? Você pensa, eu posso fazer isso, eu sou capaz. Não é isso que a gente diz, não é que a gente fala, você é capaz, você pode brilhar, você tem uma luz própria, você pode ser o que você quiser. Se você começar a acreditar nisso, você vai se sentir melhor. Acho que eu posso mesmo.
Você pode fazer isso, é possível. Então você vai construindo sua autoestima. É o que até hoje é. E você começa a fazer o quê? Vamos dizer para você, visualize o sucesso. Visualize o resultado. Isso vai te dar confiança. Você começa a visualizar a tua vitória. Você começa a visualizar a tua conquista. E você então exclui toda a possibilidade de falha, de dar errado, porque senão a tua confiança vai para o buraco. E sua autoestima também. Então, por exemplo, se você olhar num site da Universidade da Flórida, na área de aconselhamento, de terapia para o medo, é o que eles dizem. De uma grande universidade hoje. Não é? A gente podia olhar o que todas dizem. E eles dizem assim para você: depois de relaxar, para você lidar com medos paralisantes, depois de relaxar, imagine-se abordando a tua situação temida. Cada um tem uma situação mais temida, diferente, está passando por fases diferentes. E agora, eles dizem, visualize fazendo aquilo que você mais teme, enfrentando aquilo que você mais teme. Tudo você está só visualizando, né? É crucial ter uma ideia de como lidar com essa situação com sucesso. Você tem que primeiro se encher de uma visão de como lidar com aquilo com sucesso, antes que você possa lidar com aquilo de verdade, senão você não vai ter coragem. Então visualize o sucesso, pense no sucesso, se encha de uma visão de como lidar com qualquer situação que seja com sucesso, para você ir ganhando confiança e alimentando sua autoestima. E eles dizem assim: imagine-se na situação sem todas aquelas consequências desagradáveis com as quais você tem se assustado, e pense que, ao pensar que vai acontecer, te deixa com medo, desanimado, em pânico. Imagine que você é bem-sucedido, eles dizem. Imagine que você lidou com a situação de maneira bem-sucedida. E à medida que você desfruta da sensação de domínio que vem de ter lidado com o sucesso, com a situação que o deixou com medo ou paralisado, você se tornará cada vez mais confiante na vida e certamente menos medroso quando abordar uma situação semelhante àquela que você já visualizou abordando com sucesso em sua mente, até banir o medo. É muito parecido. Parece que Golias leu as grandes ideias dos nossos dias para edificar a autoestima e enfrentar os nossos medos. Quer dizer, obviamente, o texto lá não diz Rosne, diga seu cão, como Golias falou para Davi. Eles não são tão assim, tão arcaicos assim, não é? Eu darei sua carne aos pássaros, mas é o que Golias está fazendo. Olhar para o medo e dizer, seu nada, seu lixo, eu vou vencer, não é? E isso essa abordagem de Golias, essa linguagem de Golias não ia estar na universidade, não é? É menos adequada, não é? Seu cachorro, eu darei sua carne às aves do céu. Isso é um pouco antiquado, mas basicamente é a mesma coisa dita com outras palavras. Construa sua autoestima e arrase. Venha banir todo o seu medo, porque você apenas diz para você mesmo: eu vou conseguir, eu sou capaz. Pense nos seus pontos positivos. Pense que você é capaz de lidar com aquilo. Se encha disso, visualize isso, deixe isso crescer dentro de você para te encher de coragem para lidar com isso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Repita para você mesmo. Quais são os problemas com essa abordagem de medo de Golias e tão comum em nossos dias? O primeiro problema é quando você você consegue banir os seus medos, né? Eu não posso perder, você pode ser quem você quiser, você pode conseguir o que você quiser, contanto que você seja determinado, contanto que você se lance com paixão, você é capaz. O que isso faz? Isso faz você perder o contato com a realidade. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Isso é falso, não é? Você não está em contato com a realidade. Isso
é pueril quando está diante da realidade. A razão pela qual você fica fora de contato com a realidade é porque esse mundo é perigoso mesmo, e você vai morrer mesmo, e você não pode quase nada do que você quer, e a vida é implacável. E se você aborda assim, é uma abordagem que você só está banindo a realidade da sua frente para suportar durante um tempo as coisas. Você pode dizer, não vai acontecer isso não vai acontecer de jeito nenhum. Por que não? Porque isso não pode acontecer. Não é? E nós, no nosso mundo, nunca podemos dizer para as pessoas que uma coisa não vai acontecer. Nem para uma pessoa paranoica. O paranoico acha que tudo de ruim vai acontecer, que alguém está seguindo ele, que o cara tem medo de ir na padaria, uma bala perdida o matar, e ele tem medos, ele é paranoico. Mas nem para o paranoico, ele acha que alguém está perseguindo ele, você pode dizer assim, não vai acontecer, uma bala não vai te acertar, não tem ninguém te seguindo. Você não pode dizer isso para o paranoico, porque pode ser que aconteça mesmo. Você não enche uma pessoa de coragem para andar e ir no lugar, porque é impossível um carro te atropelar. Não é possível. É possível uma bala te acertar. Não é? Então, nem para um paranoico você pode dizer, olha, tenha coragem porque isso não vai acontecer. Porque você não sabe se vai acontecer. Pode ser que aconteça mesmo. Então, você não pode dizer a uma pessoa paranoica, vamos, você é paranoico. Você ficou maluco. Isso é impossível de acontecer. E na padaria não pode ser tão perigoso. Dirigir no trânsito não pode ser tão perigoso. Lógico que é perigoso. Pode acontecer ou não. Os cristãos têm uma versão da coragem de Golias. A coragem de Golias é você ter uma autoestima, banir seus medos e visualizar o sucesso. Isso é comum hoje, né? Tá de várias formas diferentes. Isso é dito em todo lugar por nossa cultura. Desde uma universidade, desde supostamente os mais intelectuais, até qualquer porcaria que você vê em algum stream aí. E uma das maneiras que os cristãos fazem isso, por exemplo, dando uma cristianizada nisso, é dizer, eu sou cristão, né? Eu sou filho de Deus, nós não somos cauda, né? Eu obedeço a Bíblia, eu fiz um propósito, eu orei 7 dias, eu estou confiando no Senhor, eu estou me arrependendo quando eu peco, eu estou tentando viver uma vida boa, estou tentando viver para a glória de Deus, e portanto eu sei que Deus nunca poderia deixar algo assim acontecer na minha vida. Ou seja, você está construindo sua autoestima, tu está se enchendo de confiança de uma maneira que está te tirando da realidade. Você vê, não importa se você está usando coisas aparentemente cristãs ao fazer isso, e você não visualiza nada da ruim acontecendo, você não é cauda, você é cabeça, porque você é filho do rei. Sim, Deus nunca permite que coisas ruins aconteçam. Olhe para João Batista, porque ele morreu, porque uma menina dançou. Ele poderia ficar preso e dizer, eu sou o que veio preparar o caminho do Senhor. Deus, quando mandou seu filho no mundo, me mandou. Não vai acontecer, eu vou ser solto. Ainda há um grande ministério, eu só tenho 30 anos de idade. E ele se encher de coragem na cadeia. E o que ele ia sentir quando os guardas chegaram com a espada para decapitar ele? Mas para nós não gastarmos tempo olhando para vários, olhamos para Cristo, o único homem perfeito, o único homem que realmente é o padrão, e ele acabou condenado, acusado por falsas testemunhas, espancado e assassinado no mundo. Então o que está acontecendo? A razão pela qual Golias perdeu foi porque sua autoestima estava alta, porque ele baniu seus medos, onde, se ele tivesse sentido medo naquele dia, ele não estaria tão confiante, mas estaria em mais contato com a realidade. Naquele dia realmente ele morreria, ele não daria a carne de Davi aos pássaros,
É óbvio, pelo que aconteceu logo depois, que Golias não estava em contato com a realidade, mas a realidade logo alcançaria ele. Obviamente ele nunca tinha assistido Star Trek, não é? Senão ele não estaria com eu até acho que estaria sim, não é? Com os escudos abaixados, porque na verdade eu pensei aqui agora, Star Trek não é um bom exemplo, porque o que irrita em Star Trek é que sempre que eles estão andando pelo espaço com a Enterprise, mas sempre que de repente eles começam a ser atacados, alguém diz: levante os escudos. Por que carga d'água eles ficam com o escudo abaixado? Não é? Eles estão sempre num lugar que pode ser perigoso, mas eles estão sempre com o escudo abaixado. Só depois que acertaram a nave que eles resolvem colocar os escudos defensores, não é? E o fato é que, por exemplo, ele perdeu o contato com a realidade da funda de Davi. Não era uma tiradeira, era uma funda. E os romanos, por exemplo, usavam fundas na batalha tanto quanto arqueiros, porque a funda era um pedaço de couro, uma de cada lado, onde você na ponta botava lá a pedra, girava e soltava, e você colocava a pedra ali e tinha esse movimento giratório. Então parecia algo não muito, e aos nossos olhos também, não sofisticado, mas uma funda pode impulsionar uma pedra a 100 km por hora. Agora, você imagina uma pedra, não precisa ser muito grande, a 100 km por hora em direção ao homem. Era o que mais perto você tinha de um revólver. E a essa velocidade, ela penetra com quase qualquer coisa. Então, existem algumas fontes romanas antigas que dizem que até certo ponto as fundas eram muito mais perigosas, porque havia muita precisão em quem usava fundas, e às vezes uma precisão mais letal, e ela atingia uma velocidade muito maior do que um arqueiro com uma flecha. Então, Davi tinha algo ali contra Golias, mas Golias não estava em contato com essa realidade. Ele tinha banido tanto os seus medos, ele não via perigo nenhum. O ponto é que Golias podia visualizar o sucesso baseado em olhar para si mesmo, sua altura e o outro baixo, sua força, outra fraqueza, alimentar sua autoestima até banir todos os seus medos. Então ele não estava com nenhum medo naquele instante, ele estava fora de contato com a realidade do que aconteceria pouco tempo depois. E banir seus medos significa que você simplesmente é imprudente, não é? Dessa forma aqui. Ou você achar que porque eu sou filho de Deus, isso não vai acontecer, aquilo não vai acontecer, e você simplesmente perdeu o contato com a realidade. Que a Bíblia, se fosse lida com o mínimo de seriedade, jamais deixaria você perder o contato com a realidade. Não é assim que a Bíblia nos impulsiona. A outra coisa sobre a abordagem de Golias para lidar com o medo é que ela só funciona em curto prazo. É um disparo de adrenalina, sabe? Isso pode até funcionar. Sei lá, tem um cachorro correndo atrás de você, você sai correndo e pensa: eu vou conseguir chegar até o muro. Talvez isso te ajude. Eu vou conseguir subir na árvore. Mas você vê que é algo rápido, uma explosão de adrenalina, e nem sempre vai funcionar. Mas, enfim, às vezes tem uma casa pegando fogo e dizem: tem uma criança lá dentro. Você não pensa muito, você pensa: eu vou tirar ela de lá, e você vai naquela explosão de adrenalina. Talvez você consiga entrar na casa em chamas e tirar a criança, talvez você morra com a criança, mas te dá um certo nível de coragem, de curto prazo, assim, não é? E você, é óbvio que quando corre para casa em chamas, está pensando: eu posso salvá-la, eu sei que posso alcançar e tirar ela antes que o fogo tome tudo. E é uma explosão de adrenalina. Às vezes você vai ver alguém fazer isso e conseguir sair, e muitas das vezes não. Mas é óbvio que quem correu de repente achou que podia, achou que era possível. E
Esse tipo de coragem não pode durar muito tempo. Ela é mais de algo repentino, ou por causa de um medo repentino, uma explosão de adrenalina. Mas e se o médico disser para você assim: você tem uma doença que pode ser fatal e vai levar alguns meses até a gente descobrir se ela vai tirar a sua vida ou não? Não há nenhuma explosão de adrenalina para lidar com isso. Não é? Como você tem coragem por um longo tempo? Como você se mantém adequadamente glorificando a Deus em situações assim? A adrenalina não vai ajudar com isso, não é? Mas aqui está o principal problema. A maioria dos atos de coragem que nós mais admiramos, das pessoas que são mais admiráveis, como o apóstolo Paulo, por exemplo, não vem da autoafirmação, não vem da autoconfiança. Na verdade, não há nada que nós admiramos realmente que venha da autoafirmação e da autoconfiança, como é basicamente o pensamento do humanismo secular, como está transbordando em Golias, como a gente é ensinado hoje, não é? Nunca vem de nós podemos fazer isso, eu posso isso, eu sei que posso, eu sei que sou capaz. Você pode admirar o apóstolo Paulo e a vida que ele viveu até ser morto, mas nunca foi baseado em autoafirmação, em confiança, em elevar sua autoestima dizendo que ele era capaz, que ele foi realmente capaz de enfrentar todos os medos, todos os perigos, até a morte. Então eu contei tempos atrás a história de uma mulher que tem uma igreja episcopal da graça, seria assim se a gente fosse traduzir, não é? Em Nova York, na Broadway, e tem uma placa lá para Edith Corsey Evans, e ela nasceu em 1875 e morreu dia 15 de abril de 1912, que é exatamente a data que o Titanic afundou. Ela é a única pessoa da primeira classe, não é? Ela era uma socialite americana, milionária, e ela é a única pessoa proeminente assim a bordo do Titanic. E na primeira classe só 4 mulheres morreram, e na posição dela só ela, não é? E os relatos contam que houve muita confusão, né? No momento de medo, de desespero. Alguns barcos acabaram sendo baixados com menos gente do que podia, não é? Mas todo mundo da primeira classe, principalmente mulheres e crianças primeiro, não é? Hoje dizem que não há nenhuma diferença, mas quando as desgraças acontecem, as pessoas lembram que há diferença, né? Agora, por exemplo, começou uma guerra na Ucrânia, e todas as mulheres e crianças podiam sair do país, mas não os homens, tinham que ficar. Mas, então, no Titanic, as mulheres e as crianças, e principalmente as das classes mais, indo para as mais baixas, foram colocadas num barco, e Edith Corsey Evans era essa socialite rica, e ela tem uma placa lá com o nome dela na igreja, porque ela foi uma das que morreu. Seu corpo nunca foi achado, não é? E ela, na hora de entrar no barco, apesar dessa confusão de que alguns barcos eram baixados com menos gente do que podia, onde ela chegou, por causa de um atraso, ela não estava na primeira leva, e na segunda leva ela estava já indo para o barco e conversando com outra mulher, e outra mulher tinha filhos, não é? E ela, socialite, milionária, mas ela não tinha filhos. E ela então disse: só tinha naquele barco uma vaga, e ela disse: põe, porque ela tem filhos, eu não tenho nenhum filho esperando por mim em Nova York. E a última visão que tem dela, ela voltando, porque ela não entrou no barco para que a outra entrasse, insistiram para que fosse ela, mas ela quis que a outra fosse. Agora, o que leva a esse tipo de ação? Certamente, eu disse quando contei essa história, que nada dessa
edificação de autoestima barata funciona. Não é? O que? Eu consigo, eu vou nadar até Nova York, no Oceano Atlântico, eu sou capaz, eu vou conseguir. Não, não é. O que precisamos não é algo para banir nossos medos, mas algo que nos ajude a fazer a coisa certa, apesar de todos os medos que aquela coisa certa traz à tona, e então ter paz. É um cristão no Coliseu. Ele não disse: eu sou capaz de enfrentar o leão. Então Deus certamente vai fechar a boca do leão, igual fechou com Daniel. Os leões despedaçaram uma quantidade enorme de cristãos na arena. Eles ouviam os outros sendo despedaçados. Eles não estavam com ilusões. Então por que eles ficaram? Por que eles impressionaram os romanos cantando, indo para isso? Ou seja, não era que eles não tinham medo de ser devorados por leões. Não era que Paulo não tinha medo de ser chicoteado tantas vezes até o seu corpo estar totalmente moído na sua velhice, porque coberto de cicatrizes. Porque simplesmente isso não é realista. Por isso que eu acho muito patético das pessoas dizendo: tinha que vir uma perseguição sobre a igreja. A pessoa não tem força nem para estar nos cultos. Ela sente uma dor aqui, ela não vem no culto. Ela está sentindo quinta-feira um problema, ela já está dizendo: não vou poder ir no culto. Essa pessoa diz que tinha que vir uma perseguição, que ela tinha que ser torturada, botada numa cela. É patético, não é? Há pessoas que têm fé que não é suficiente nem levar elas para adoração a Deus, mas ela diz que essa fé vai levar elas até o céu. Então você precisa de algo que lhe permita fazer a coisa certa, apesar dos medos, mesmo que a coisa certa não seja um sucesso. É óbvio que quem fala de maneira assim: tinha que vir uma perseguição, essa pessoa não está em contato com a realidade. Ela só está falando isso porque ela acha que nunca vai acontecer nada com ela, não é? Então, mesmo que uma coisa certa traga uma perda terrível. Então, lembre-se de Esther. Ela está com medo? É óbvio que ela estava. Ninguém podia ir ao rei a hora que quisesse, mesmo sendo o marido dela. Ela estava assustada. Seu tio disse a ela: você vai ter que ir até o rei, porque se você não for até o rei, todos os judeus vão ser mortos. Você tem que salvar o seu povo. Você tem que ir lá e dizer: eu sou judia. Rei, tu tem que salvar o seu povo, senão você vai perder a sua esposa, porque ela também vai ser morta. E ela estava com medo, e Mardoqueu, desafiou ela. Então ela disse: ore por mim. E pediu para as pessoas orarem com ela, e eu vou entrar. E as suas palavras se tornaram o quê? Memoriais. Não é? A palavra de Esther: eu vou até o rei, se eu perecer, pereci. Ela não foi: eu vou, porque Deus está comigo, porque o rei não vai poder nada. Não, eu vou, se perecer, pereci. Ela está em contato com a realidade de que ela podia morrer, como os amigos de Daniel. Rei, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, eles não estão fora de contato com a realidade. Todo mundo tem medo de ser jogado numa fornalha ardente. Não são histórias, contos para crianças. São pessoas de verdade, diante de coisas terríveis. Então, onde você conhece esse tipo de coragem, onde você consegue esse tipo de coragem realista, não com esse: eu posso fazer, eu sou capaz, você é capaz, você é grande, você pode fazer o que você quiser. Essa coisa ridícula, não é? Que é de maneira mais sofisticada, ou de maneira mais rude, como de Golias, a maneira das pessoas se encherem de coragem, autoafirmação, autoconfiança. E não precisamos de algo para banir nossos medos assim. Precisamos de algo que nos permita fazer a coisa que devemos fazer, apesar dos nossos medos, e ter paz. Na verdade, essa é a razão pela qual a gente pode chamar isso de coragem falsificada. A coragem de Golias é uma coragem falsa. Por quê? Porque se você está fazendo algo e não tem medo, isso não é coragem. Não é coragem. Ora, se algo não me mete nenhum medo, eu não preciso de coragem para enfrentar aquilo. Eu só preciso de coragem quando algo é aterrorizante, quando algo traz medo. É por isso que é necessária coragem.
Se eu banir todos os medos, qualquer ato que eu tenha não é de coragem. Não é? Porque eu não estou indo nada contra a qual eu ache perigoso. Golias não precisava de coragem para ir contra Davi. Ele estava tão cheio de autoconfiança que ele não achava que era perigoso. Ele precisava de tudo naquele dia, menos de coragem. Ele estava pensando na sua capacidade. Você é capaz, ele não é nada. Vou esmagá-lo, vou dar suas... Se você não tem medo, no que quer que você esteja fazendo, porque você baniu assim o medo com essa coisa vazia, superficial, o que você fizer não é coragem, não é algum estado psicológico em que você se meteu, que vai ser a sua ruína, porque te tirou de contato com a realidade, mas não é coragem. Não é? E é por isso que eu estava falando que as pessoas falam que é uma perseguição. As pessoas não têm coragem de testemunhar na universidade onde estuda, com as pessoas que conhece. As pessoas são atemorizadas por nada, sei lá, ser cancelado por alguém. Tem medo. Essa pessoa disse que devia vir tortura, devia vir martírio. Então o caminho para a verdadeira coragem, que é totalmente diferente, infelizmente, esse tipo de abordagem para a vida é o que enche, é o que flui do humanismo secular, do homem, desde lá atrás, como a gente está vendo, e que enche o mundo hoje, tanto o pensamento acadêmico, mais sofisticado, ou rude, como o de Golias, mas é a mesma coisa. Então, qual é o caminho para a verdadeira coragem? O caminho para a verdadeira coragem é se colocar finalmente na história e não fazer do jeito que as pessoas costumam fazer. A maneira como geralmente fazemos, a gente diz o seguinte: Golias são os teus medos, são aquilo que te apavora, aquilo que te faz igual os judeus ali, ficaram paralisados, aterrorizados, durante 40 dias, vendo o gigante desafiá-los. A gente já mostrou que Golias não está sendo retratado como a personificação de seus medos. Golias não está sendo colocado como aqui, os teus medos são Golias. Não, ele está sendo colocado como a personificação da coragem, da autoestima elevada, segundo o mundo, segundo até hoje é o pensamento. Golias é uma abordagem alternativa ao enfrentamento dos seus medos. Ele não é os medos que você enfrenta, ele é como o homem natural enfrenta os medos, aumentando sua autoestima através de visualizar a vitória, as suas capacidades. Você pode tudo que você quiser. Então você diz: ok, então eu vou me identificar com Davi e não com Golias. Mas não é o que a Bíblia está nos chamando a fazer. Não faça isso, porque eu realmente acho que se você disser eu tenho que ser como Davi, isso provavelmente vai levar você pelo menos a um certo tipo de, talvez, uma versão apenas espiritualizada de Golias. Ainda vai ser a mesma coisa. Como eu disse, a mesma coisa está sendo dita por Golias de uma maneira rude e pela Universidade da Flórida de maneira mais intelectualizada, com vários textos, pesquisas, etc. E você só vai espiritualizar se você falar assim: eu vou abordar como Davi. Você só vai espiritualizar a abordagem de Golias, que é o que as pessoas fazem. Então há uma espécie de coragem cristã de Golias, não é? Que na verdade você pega Davi e espiritualiza a mesma coisa que impulsionava Golias. Você pode até dizer assim, dar uma espiritualizada grande, dizer: eu vou confiar em Deus, portanto nada de ruim vai acontecer. E você está então se enchendo de confiança de que, por causa que você está confiando em Deus, nada de ruim vai acontecer para você poder enfrentar. E isso está muito perto de banir seus medos e visualizar o sucesso e se tornar totalmente fora de contato com a realidade. Exatamente como a outra abordagem acaba fazendo, não é? E aqui está onde nós devemos nos colocar, onde nós estamos nessa história. Com quem você deve se identificar? Você e eu, nós somos identificados com os israelitas.
apavorados, com inimigos muito maiores do que nós. Você deve estar se identificando com aquelas pessoas que estavam com o joelho batendo uns nos outros, não é? Impotentes, incapazes, não construindo sua autoestima dizendo eu sou capaz, não, ali, apavorados. Você deve se identificar com as pessoas que estão com medo. Isso é bem mais realista, não é? Você não é Davi e você não é Golias. Ser Golias é exatamente ser conduzido pelo pensamento do mundo, pelo humanismo secular. Mas você também não é Davi, você é a pessoa assustada. Eu sou parte do povo assustado, vocês são as pessoas assustadas. E é ali que nós estamos. E o que Deus dá a pessoas assustadas? O que Deus dá a pessoas que, por causa do pavor da morte, eram escravos de Satanás? O que Deus dá a pessoas medrosas? A questão que Ele dá, não é? Ele não dá um exemplo a pessoas assustadas, para elas seguirem o seu exemplo. Ele lhes dá um campeão, lhes dá um salvador. Ele não lida com seus medos por meio de inspiração e emulação, esse campeão. Você olhar para ele e pensar, eu posso também. Eu também posso enfrentar isso. Ele não te inspira e faz você emular ele por inspiração. Ele lida com seus medos por meio da substituição e imputação. Alguns de vocês estão dizendo, como isso funciona? Já que hoje em dia pessoas que se dizem cristãs acreditam muito mais em lidar com todas essas coisas com o mesmo pensamento que o mundo tem. E até cristianizam de muitas formas isso. Isso está tão colocado continuamente diante de nós, na academia, na cultura. Nós respiramos isso. E nem precisávamos, naturalmente, nós somos pessoas como Golias. Olhar para os seus pontos fortes, para as suas capacidades, para sentir confiança. Como eu disse, autoconfiança, autoimportância, capacidade própria, nunca foi o que construiu homens como Paulo a enfrentar o que ele enfrentou. Então, Jesus não vem e diz para nós, eu quero que vocês façam o que eu faço para vencerem. Não, ele não ele não fala como você deve agir a partir de ser inspirado por ele. E ele não diz, olha, eu vou atacar Golias, e quando eu estiver enfrentando Golias, vocês vão sentir uma aspiração tão grande que vão perder seus medos e vão também sentir que vocês são capazes, que vocês podem. Ele não é um exemplo, ele é um campeão, ele é um salvador, ele é um libertador, mas ele é um salvador fraco, não é? Entre aspas. Você percebe que ele não vence apesar de sua fraqueza. Davi parecia um salvador fraco. Naquele dia, as pessoas que olhassem para Davi como seu campeão pensavam, nós estamos perdidos. Olha o nosso campeão. Olha agora, olha o campeão deles. Assim é meio que o tempo todo, né? As pessoas, elas olham para o evangelho e elas olham para a sabedoria humana, para como lidar com os problemas da alma. Elas sempre acham mais inteligente, forte, robusta o que o homem está dizendo, mesmo que seja pueril. E tem toda a dificuldade com a palavra de Deus. As pessoas, mesmo pessoas que dizem que confiam na perseverança dos santos, eles não confiam na perseverança dos santos, eles confiam que os santos não perseveram, mas Deus salva eles assim mesmo. Mas não é o que a Bíblia diz. Então, Davi era pequeno, ele não tinha equipamento militar, e ele não tinha armadura, ele não tinha treinamento militar, mas você diz, ele venceu apesar disso. Mas não é só a respeito disso, que apesar de ele não ter essas coisas, ele venceu. Ele é o azarão e ele venceu apesar disso. Não, ele ganhou por causa disso.
Foi porque ele era tão fraco, tão risível, que Golias entrou com os seus escudos abaixados. Não parecia um salvador, não parecia um campeão, não parecia alguém que o derrotaria. Robert Alter diz: Davi não vence apesar da sua fraqueza, ele vence através da sua fraqueza, ele vence por causa da sua fraqueza. Na verdade, você pode empurrar isso um pouco mais para trás, não é, se quiser. Em 1 Samuel 16, a história sobre a unção de Davi, que nós meditamos hoje, não é? Você se lembra que Deus disse a Samuel: vá para a casa de Jessé, um de seus filhos eu vou ungir como rei. Nós vimos que a linguagem lá no original é: eu vejo um rei entre os filhos de Jessé. Então Jessé trouxe todos os seus filhos, exceto Davi, e coloca ele diante de Samuel, e foi passando, e Samuel se impressionava, mas eu dizia que não era. Ele disse: não, nenhum desses é, você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz: bem, eu tenho, não é? Ele é o nanico, como eu disse essa expressão que é usada, ele é o último da ninhada, ele não estava nem contado entre os 7 que foram colocados diante de Samuel, né? Ele era o 8º. E Robert Alto disse por que Davi foi banido, porque ele era tão improvável, não é? Ele não era forte, ele não tinha treinamento militar, seus irmãos são todos guerreiros. Davi só está nessa história porque o pai dele mandou ele levar pão e queijo para os irmãos que estavam na guerra. Ele nem era para estar lá. E ele aprendeu a usar a sua funda para utilidade como um pastor, na sua vida de pastor, que continha seus perigos. Na verdade, já mencionou que ele vai aprender a não ser intimidado por animais selvagens rosnando, um leão, um urso, e através de sua fraqueza que ele salva o seu povo, não apesar da sua fraqueza. Então ele é um substituto, ele é um salvador representativo, que ao olhar para ele, parece fraco, destituído de toda a força para fazer aquilo. Ele é o campeão, e a coisa mais próxima que temos agora sobre isso, hoje em dia a gente não tem mais uma figura assim na vida. Eu acho que a coisa mais próxima que nós temos disso é quando você, de alguma maneira, é processado e vai ser julgado, e um advogado vai te representar no tribunal como seu advogado de defesa. É o mais próximo de um campeão, como a gente vê aqui na história e nas histórias da Bíblia, e na história, com o que a gente tem hoje. Você escolhe um advogado, e se esse advogado é ótimo, é brilhante, é inteligente, é assim que o júri vai te ver, porque ele não está te vendo, ele está te vendo através do advogado, através dos argumentos dele. E se ele vencer, tu vence. Se o advogado não for bom o suficiente para vencer, você perde. Se ele for um desastre, vai ser um desastre para você. Se ele for maravilhosamente bem, então vai ser maravilhoso para você. Toda a sua vida, é a coisa mais comparativa que nós temos hoje em dia, toda a sua vida está em seu advogado. Tudo vai depender. Vamos dizer que um homem está sendo condenado a um crime que pode ser condenado à morte. Tudo vai depender, a vida e a morte, do desempenho do advogado. Se ele vence, você vence. Se ele perde, você perde. Se ele é inteligente, você é inteligente. Se ele é estúpido, você é estúpido. Você está nele. E você está no seu advogado. O que acontece com o seu advogado vai ser imputado a você. A incompetência dele, a falta de brilhantismo dele, vai ser tudo imputado a você. Agora, o brilhantismo dele, os argumentos dele vão ser imputados a você também. Davi estava lutando contra um campeão. Ele era o representante legal de todo Israel. Se ele ganhasse, Israel todo vencia. Aquele pessoal todo estava assustado. E não era a população de Israel que estava assustada, era o exército. Homens valentes. Se ele perdesse, todo mundo ia perder. Em outras palavras, ele não estava apenas lutando por eles, ele estava lutando como se fosse eles. Eles estavam todos em Davi. Se ele vence, todo mundo vencia. Se ele perdesse, todo mundo perdia. Então Deus deu às pessoas assustadas não um exemplo, Ele deu um salvador, Ele deu um campeão, não para inspirá-las, mas tudo vai depender dele e dele somente. Se ele vence, eles vencem.
Se ele conquista, tudo é deles. Senão, eles não têm nada. Ele não veio para inspirá-los. Ele veio para ser o campeão. E ele não os salvou por inspiração e emulação. Eu vou ser como Davi. Ele os salvou por substituição e imputação. O que significa? Em Hebreus 11 e Hebreus 12, no Novo Testamento, há um lugar onde está escrito, está listado para nós heróis da fé. E às vezes a gente perde o que o texto está ensinando para nós, não é? Porque o texto diz assim: lembre-se de Noé, e começa a falar, lembre-se de Abraão, lembre-se de Moisés, Davi, mas no fim que ele dá a lista dos heróis da fé, a gente acaba achando que eles são heróis de outra coisa. Ele diz assim: mas fixe seus olhos em Jesus. Você pode lembrar de Davi, de Moisés, mas os seus olhos vão ficar fixos em Jesus. Então ele chama ele de autor e consumador da nossa fé. A palavra grega que é usada ali, archegos, é a mesma palavra do hebraico lá, traduzida para o grego. Olhe para Davi, mas fixe seus olhos em Jesus. Olhe para Moisés, olhe para Noé, mas fixe os seus olhos em Jesus. O archegos, que é a palavra que significa campeão. Davi está apontando para o verdadeiro campeão, o campeão da nossa fé. Cristo nos salvou não apesar de ser fraco, mas porque ele era fraco, porque ele morreu numa cruz, porque ele foi torturado, porque ele foi morto. Ele abraçou, ele aceitou o castigo, a punição, a ira infinita destinada ao seu povo, ao povo que o Pai deu a ele. Isso é o que a Bíblia ensina e o que o cristianismo ensina. Ele tomou o castigo que nós merecemos. Então, quando nós somos levados pelo Espírito Santo a ele, ver a sua beleza, sua glória, tudo o que ele venceu, conquistou, pertence a nós. Sua vitória, sua justiça, sua beleza, sua glória. Jesus Cristo, como Davi, morreu para nos salvar da morte. Davi estava disposto a enfrentar o perigo da morte para salvar aquelas pessoas da morte física. Mas Jesus foi em direção à morte eterna, à ira infinita de Deus. Ou coloque dessa forma: Davi salvou o seu povo arriscando a sua vida, mas Jesus salvou o seu povo dando a sua vida, não só arriscando a sua vida. Davi, ele entrou no vale da sombra da morte, Jesus foi em direção à morte. Aqui está o que ele fez na cruz. Qual o seu pior pesadelo? O seu grande medo, não é? Qual é o seu maior pesadelo? É a perda de amor, ninguém te amar? É a perda de riqueza, de bens? É a perda da sua vida? É que a sua saúde se vá? Onde estão as suas ansiedades, seus medos? Na cruz, Jesus Cristo levou o pesadelo final sobre ele. O pesadelo final é estar alienado de Deus. Por isso que todas essas outras coisas são um pavor para o homem. Se existe um Deus e você foi feito por Deus, para a glória de Deus, e você foi destituído dessa glória, a menos que Jesus Cristo faça algo sobre a maneira como você viveu, você está perdido, e esse é o pesadelo final. Ele diz: eu vou dizer o que vocês devem temer não quem mata o corpo de vocês, mas depois de matar o corpo, pode jogá-los no inferno para sempre. Isso é o que? É a pobreza final. Isso é a solidão final. Nunca mais será amado por nada, nem por ninguém. Isso é a alienação final, a solidão final. Alienado espiritualmente de Deus para sempre. E na cruz, Jesus Cristo experimentou exatamente essas coisas: a alienação final, o abandono final, a solidão final. Ele assumiu todos os maiores pesadelos
todos os nossos maiores pesadelos. E se você foi levado realmente a crer nele, significa que você está finalmente seguro. Você pode perder o amor aqui. Pode chegar a lugar onde ninguém te ama. Se alguém te falar que isso não é possível, não está em contato com a realidade. Sim, você pode perder dinheiro aqui, pode perder todo o dinheiro. E você pode perder a sua vida aqui, vai perder. Mas a única dívida que pode destruí-lo para sempre, o pesadelo final, foi totalmente pago. A única doença que poderia te destruir para sempre foi, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Há um lugar no Salmo 30 que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode pensar que isso é só retórica, depois da tempestade vem a bonança, não é? Mas não é, a Bíblia não está falando a respeito disso, não é? Só vai amanhecer sobre nossas vidas assim, porque Jesus abraçou a noite final. Porque nós não merecemos que um dia amanheça para nós. Não importa o quão ruim as coisas estejam agora, o que Jesus está dizendo, como ele disse para os discípulos: agora vocês estão atemorizados, vocês vão ficar tristes. Mas como uma mulher que está em trabalho de parto, depois vocês não terão uma grande alegria. Alguém pode dizer para você: bem, e se eu não melhorar da doença, e se eu morrer? Bem, a alegria ainda está a caminho. A morte não pode impedir isso. A alegria plena, completa e final ainda está a caminho. Não depende de você viver ou morrer. Você vê que a maneira que nós lidamos com o medo que o Evangelho faz em nós nunca tira você de contato com a realidade. Agora nós sabemos que olhando para Cristo, só ali você vê o que é a verdadeira coragem. Jesus era o Filho de Deus, que se tornou humano, e porque ele se tornou humano, ele estava sujeito a sentimentos, a experimentar coisas que ele nunca experimentaria se não tivesse se tornado um de nós. Ele conhecia a dor, e no jardim do Getsêmani ele estava intercedendo: passe de mim esse cálice. Ele estava em agonia, ele estava se encolhendo. Por quê? Ele estava com medo. Ele era realista. Ele não disse: eu posso ficar debaixo da ira, ficar debaixo da ira infinita do Pai, não será nada demais, porque eu posso, eu sou capaz. Não foi assim que ele lidou com isso. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, e o homem, ele não é igual a essas pessoas: não sou eleito, eu vou para o inferno. Jesus, quando pensou na ira infinita do Pai, ele sendo Deus, suou sangue. Ele não era alguém fora de contato com a realidade. Não tratou essa ira como algo que eu posso. Era terrível. Ele sabia como era. Ele sabia como seria estar separado na escuridão. É nos dito em Hebreus 12, por causa da alegria que lhe foi proposta, a alegria. Ele suportou a vergonha e foi para a cruz. O que significa? Quando ele estava no céu, ele é o Deus eternamente satisfeito e pleno em si mesmo. Mas uma vez que o Pai deu a ele um povo para redimir, agora ele podia olhar para a alegria do plano perfeito do Pai, que passava através do Getsêmani, da cruz, e ele não perdeu o contato com a realidade da ira infinita, do rompimento, daquele deleite no Pai, mas ele pôde ir além disso com
com o propósito do Pai, com a alegria proposta na redenção da igreja para serem conforme a sua imagem, para exaltarem perfeitamente todas as belezas do Pai, da graça. Então você vê que a verdadeira coragem não é a ausência do medo. Jesus não foi para a cruz porque ele disse: eu posso, isso não é nada. Ele suou sangue. Ele pediu: se há alguma outra maneira. A verdadeira coragem não é a ausência do medo, é a presença da alegria em Deus. Não é a ausência do medo, mas a presença da alegria, é a certeza da alegria. Alegria agora e alegria plena. Depois da espada que decapitou João Batista, que decapitou Paulo, Tiago, depois de qualquer coisa. Ele sabia o suficiente sobre a alegria para dizer: eu posso lidar com os meus medos, não porque eu estou fora de contato da realidade do que é a ira infinita de Deus pelo pecado de todos os eleitos colocada sobre mim. Ou seja, não é autoafirmação. O que dá essa coragem é autoesquecimento, não é? O plano, o propósito do Pai é glorioso, não pode falhar. Então, em vez de eu ficar pensando em mim, em como isso vai me afetar, eu vou esquecer de mim mesmo pela alegria. Mas o ser humano, quanto mais obcecado ele é com ele mesmo, mais difícil será lidar com qualquer medo. Só o Evangelho vem e faz o oposto, porque o Evangelho nunca diz para você: você pode, você é capaz, você tem coisas boas. O Evangelho diz o oposto, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não edifica a nossa autoestima. Como o mundo diz, infelizmente a igreja também. Em outras palavras, a coragem não é autoafirmação, é autoesquecimento, não é autoconfiança, é autossacrifício. É um autoesquecimento que acontece quando você sabe que tudo vai ficar bem. Paulo pode dizer: o meu propósito é glorificar Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque vai ficar tudo bem. Não porque a morte, ser decapitado, fosse algo assim que ele falava inconsequentemente. Ele levou tudo, Cristo, que eu mereço, e agora eu sei que Deus nunca vai me deixar. Agora eu posso passar por essas coisas. Agora há uma presença de uma alegria com a qual eu posso lidar com todos os medos. Como havia uma alegria em Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, ele pôde lidar com o medo de maneira real da ira infinita do Pai sobre ele. Eu sei que Deus estará sempre comigo, porque a solidão final, porque a riqueza final, os bens finais, né, a morte final já foi tirada. E finalmente não importa o quão solitário eu fique no mundo, mesmo que todo mundo me abandone, não vai me destruir. Não importa o quão pobre eu fique, ou não importa o quão doente eu fique aqui, é temporário. Jesus olhou para além da cruz, como isso realmente funciona na vida real, né? Outro dia eu ouvi alguém contando quando ele soube que estava com câncer, ia sofrer uma operação, como toda essa verdade do Evangelho foi a única coisa, não é? A alegria do Evangelho, a única coisa que fez ele lidar realmente com as coisas que naturalmente seriam atemorizantes e paralisantes, não é? J.R. Tolkien, por exemplo, ele estudou as lendas antigas nórdicas, né, as culturas antigas que deu origem aos ingleses, aos irlandeses, aos vikings. Ele era um especialista.
ele conhecia os mitos antigos, ele amava então os épicos, os heróis, né, matar o dragão, e por isso ele cria uma obra que foi tão importante, né, icônica. E ele queria escrever uma obra a respeito disso, ele diz, mas ele fez isso colocando um monte de figuras nobres, heróicas, elfos, gigantes, grandes guerreiros, mas ele faz uma coisa única, ele coloca um povo, os hobbits, nessa história. Ele os inventou. É a única coisa que ele não está inspirado em nada de tudo que ele conhecia das histórias antigas. Os hobbits são pessoas modernas. É por isso que eles são pequenos, baixos. Eles têm medos. Eles se apegam àqueles seus confortos pequenos, esquecendo a realidade do mundo à volta deles. E eles são pessoas com medos modernos, né? Então, enquanto você lê, por um lado você está no mundo antigo, cheio de heróis, gigantes, elfos, orques, dragões, mas você é capaz de se identificar com os hobbits, né? Que são como nós, eles têm os nossos medos. E essa é a razão pela qual Tolkien faz algumas coisas notáveis dentro da sua obra, né, para ajudar a entender como os hobbits surgem com coragem, como eles correm com todas essas figuras heróicas, mas não é dessas figuras heróicas que eles tiram a coragem no fim. Né, uma das maiores umas passagens interessantes de como você consegue coragem na literatura, eu acho que está nessa obra, né, de Tolkien. E Sam, um certo momento na história, não sei em que filme, né, estou pensando mais nos livros, que ele é o fiel companheiro de Frodo, e a certa altura ele tira Frodo de uma torre. Era algo aterrorizante. Ele tira Frodo, mas eles estão ainda a caminho da missão mais aterrorizante. Ele está com medo, e uma noite, é dito assim no livro, ele olha para o céu, ele está deitado, olhando para o céu num lugar deserto, então você vê aquelas estrelas todas. Ele diz assim: Sam viu uma estrela branca brilhar por um tempo. A beleza dela feriu seu coração. Então, como uma flecha, atingiu ele, clara e fria, e entrou o pensamento perfurante, não é, de que no final a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia luz e beleza elevada para sempre, além do seu alcance. Sua canção na torre fora mais desafio do que esperança. Lá na torre, onde teve que enfrentar orques para salvar Frodo. Agora, por um momento, seu próprio destino e até mesmo de Frodo deixaram de incomodá-lo. Ele se lançou em um sono profundo e tranquilo, em paz. Você vê, aí estão os dois. Antes, a certa altura, ele tinha salvado Frodo, mas Tolkien diz que aquilo foi mais um desafio, não é, do que uma esperança. Mas aqui ele estava pensando, lá ele estava pensando em si mesmo, em fazer algo. Eu posso fazer isso. Ele estava nessa abordagem, mas isso não deu a ele paz para um sono tranquilo. Dessa vez o pensamento, o texto diz, perfurou ele como um raio, como uma flecha, frio e claro, de que todo o mal ao seu redor na verdade é temporário, e a luz alta e a beleza para sempre está além do alcance, que toda sombra é temporária, que a alegria está chegando. E disse então que por causa disso, ao ver isso, ele a sombra à sua volta não incomodava mais, e ele pôde ter um sono tranquilo. Significa que ele está dizendo que você pode ter coragem de curto prazo por estoicismo. Você lida com suas emoções, você bane o seu medo, raiva, eu posso fazer isso, mas não há nenhuma esperança nisso. É o que Tolkien está dizendo. Ele está falando sobre esperança cristã, não é? Alguém então contou que estava fazendo uma cirurgia depois de detectar um câncer, e
diz exatamente como, enquanto ele não estava abordando com o evangelho aquilo, todas as coisas falhavam. E ele só quando ele olhou para essa realidade descrita aqui, não é, que a coragem não era a ausência do medo diante da coisa, deixar as coisas irreais, era a presença da alegria. Ele pôde dormir, igual Frodo pôde dormir. Porque esse tipo de heroísmo, ranger os dentes, estoicismo, não funciona. É óbvio que o mundo à nossa volta é cheio de infelicidade final, e até hoje na igreja as pessoas defendem as pessoas salvas que contemplaram Cristo, mas que têm uma infelicidade tão grande que é maior do que tudo, elas acabam até tirando as suas vidas. Não funciona, não é? Não funciona para o mundo. E se você se diz cristão, mas usar a mesma abordagem, não funciona também. Através da pregação, da Santa Ceia, através de estarmos cantando, nós estamos olhando para o campeão que já venceu, e é a presença da alegria que nos faz lidar com todos os medos. Nada é autoesquecimento, não é? É nosso coração cheio daquilo que Paulo chama de a esperança da glória. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a presença da alegria. E não somente nisso, também então nos gloriamos nas tribulações. Você viu de onde veio a coragem? Veio disso. É para esse lugar que Davi aponta, para esse Salvador que parecia fraco e que venceu todos os pesadelos finais que poderiam realmente nos atemorizar. E ao olharmos para ele, nossos corações capturados por ele, vemos que nem mesmo ele lidou com o medo, quando finalmente chegou algo aterrorizante para ele, que era ser banido da presença, da comunhão do Pai. Ele não lidou com isso pensando nas suas capacidades. Ele usou o sangue para com aquela realidade, ele estava em contato com a realidade, mas ele olhou também para além. Nossos novos corações capturados pela beleza dele, o nosso campeão que já conquistou todas as coisas, acabou com todos os pesadelos finais, a pobreza final, a falta de ser amado final, ou seja, o abandono final de Deus, todas as realidades que a perdição traz, nunca mais ser amado, nunca mais estar em comunhão, nunca mais ter paz, nunca mais ter bem, foi tudo banido das nossas vidas, pelo que ele fez, o campeão, o Salvador que parecia fraco. Nós somos aquelas pessoas aterrorizadas, que estavam com seus joelhos batendo, mas que agora veem o seu Salvador fraco, triunfante. Isso traz uma alegria tão grande, que traz autoesquecimento. Daí vem a coragem para lidarmos com todas as coisas. A igreja não pode estar no lugar mais distante da realidade quando ela pega qualquer gota do humanismo secular para ter coragem para enfrentar alguma coisa. Isso deixa você fora de contato com a realidade e não pode lidar com os medos da vida. Mas aqui está o evangelho completo no nosso campeão, em como nós nele e na alegria que flui dele. A coragem não é a ausência do medo, é a presença da alegria. Paulo não achava um nada ser chicoteado, torturado, perseguido, abandonado, ser o lixo do mundo e morto. Mas havia a presença da alegria. Era por isso que ele ia em frente. A coragem vinha disso, e não de dizer que essas coisas, eu posso, eu sou capaz, essas coisas não são tão grandes. Eram grandes, eram esmagadoras, se não fosse a presença da alegria no seu campeão. É aqui, você vê que essa passagem bíblica está tocando no coração de como nós lidamos com todas as coisas, e de como nós fomos salvos, e de como nós andamos pelo mundo no triunfo do nosso campeão. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Could